Seja bem-vindo ao Hall da Fama do W10 Studio. Esse podcast é um lugar que eu trago aqui os meus clientes para que eles contem a sua experiência, do que trouxe eles até aqui e também para que é o podcast deles, qual é o intuito e quem ele quer impactar a vida. E hoje aqui na nossa estreia estou com uma pessoa que a gente se tornou cliente e amigo muito rápido, basicamente de um dia para o outro, né? Que por necessidades de gravar em horários até mais alternativos, o W10 Studio acabou se tornando uma opção viável. Eu estou hoje aqui com a representante, com a host apresentadora do Tangedores, Sabrina Neves. Seja bem-vinda mais uma vez, você está em casa. Olá, que bom, é muito bom estar aqui com você, participar, né, desse episódio aí muito especial. E para mim é uma honra, adorei o convite, gostei de estar aqui compartilhando toda essa experiência aqui no W10, que sempre é excelente. Que bom. Muito bom. Aqui no W10 Studio, quando eu estava começando a montar o estúdio, eu queria buscar uma diferença entre esse estúdio e os outros. E baseado no meu podcast pessoal, eu comecei a perceber que ele tinha uma característica diferente dos outros, que foi se tornar um podcast inesquecível pela experiência total. Não só de sentar aqui, não é porque o podcast é melhor do que os outros, mas a gente quis construir uma experiência nesse nível e trouxe esse slogan, né, junto com o nosso logo, Podcasts Inesquecíveis. Inesquecíveis. Para mim, o Tangedores já é inesquecível porque a gente vem gravando uma sequência muito forte e o último episódio foi uma live incrível, né? Sim, verdade. E a gente também, que eu quero falar muito sobre o que você achou sobre toda essa experiência, mas primeiro eu quero saber de onde surgiu a ideia de criar o podcast Tangedores. Então, né, como a gente já conversou, uma coisa que eu gostei muito de estar aqui na W10 Studio, que você sempre vê realmente o que o seu cliente quer. E aí eu tenho totalmente um nicho cristão e o objetivo do podcast, do Tangedores, é gerar impacto, né? E você detectou isso muito rápido. Muito além, assim, de números, de seguidores ou de uma grande audiência, que isso também se torna inevitável, o conteúdo, assim, sendo realmente bom, interessante. Mas é uma questão de gerar impacto e transformação nas vidas que estão, nos tangedores que estão em casa. Então, como você já participou de vários, você sempre sabe que vem pessoas assim de diversas áreas, profissões diferentes, situações diferentes e com testemunhos assim grandiosos. E ano passado, 2024, janeiro de 2024, eu num tempo de oração, o Senhor trouxe esse nome na minha mente. Tangedores, 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 né? E eu trabalhei muito tempo com questão de dança, né? Trabalho ainda. E sempre tenho inspiração baseada na palavra, né? Dos musicais, das danças, enfim. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, poxa, eu acho que esse tema aí vai ser do próximo musical. Eu achava tinha que projeto no meio. Seria um musical, né? Um musical teatral, porque a gente trabalha com dança, canto, né? E teatro. Tudo ao mesmo tempo. E eu achava que, eu falei assim, poxa, vai ter que ter tambor, vai ter que ter música, dança, já estava pensando várias coisas. E aí, ao longo do tempo, na transição que nós passamos em 2024, meio que ficou assim apagado, né? Mas eu fiz comunicação social há anos atrás, né? Optei por jornalismo. E mais de 8 anos atrás isso estava apagadinho, mas na época eu já tinha apresentado o jornal daquela época, enfim. Só que estava adormecido, né? Devido às outras atividades que a gente vai vivendo ao longo da vida. Mas assim, pensava até quando surgiu essa questão de podcast, eu até pensava, mas como eu estava muito envolvida com a dança, né? E essa parte ministerial da dança profética. Essas coisas consomem bastante tempo e energia. Exatamente. Não, e eu queria fazer algo voltado para a dança profética, né? Eu nunca pensei que seria algo direcionado para um público no geral, mas sim um público específico só da dança, né? Só de artistas mesmo, relacionado à dança. Mas com o longo do tempo isso aí foi adormecendo devido a outras demandas e tal. E quando foi no Natal, eu fui no musical. E o nome do musical era Esperança. E eu já tinha ido também num congresso Esperança com os meus amigos lá do Espada na Face, que são maravilhosos. Beijo pra vocês. E aí veio no meu ouvido tangedores, tangedores, tangedores. Eu falei, gente, mas o que será? E aí, nesse musical, eu encontrei com uma amiga
Inclusive, aí ela começou a conversar comigo, que ela também estava fazendo um podcast, que não sei o que e tal. Aí ela, poxa, por que você não faz um podcast? Eu falei, eu fazer um podcast? E aí eu fiquei assim, em oração. Só que aí eu tenho uma amiga também muito especial, que ela passou por um processo de cura. Ela escreveu, né, um livro durante um tratamento do câncer. E, inclusive, né, antes de eu transicionar para cá, para o W10, ela foi uma das primeiras. E aí a gente conversando, eu falei, poxa, queria te ajudar a divulgar seu livro e tal, porque o testemunho dela é muito lindo, né? Você escreveu um livro num período onde você está diagnosticada com câncer e você está fazendo ali hemodiálise, tratamento, e você tem uma inspiração do Senhor e desenvolver aquilo e ser curado depois. É forte, né? E então, é muito ímpar. Exatamente. E assim, muito além disso, da fé, mas motiva as pessoas que estão em casa também passando por esse problema, de repente achando que não há uma esperança. E aí voltamos ao nome Esperança, né? E aí foi quando surgiu os Tangedores, mas com esse intuito realmente de glorificar o nome de Deus e gerar impacto em quem realmente precisa de uma afirmação dentro da fé, dentro da palavra, nos contextos que a gente vem trazendo como tema. Cara, perfeito. Entendeu? Eu posso falar que, por experiência própria, por estar aqui dirigindo, conhecendo seus convidados, os episódios são muito tocantes. Eu presto sempre muita atenção, né? Às vezes, quase sempre. Acho que em todos os episódios a gente ficou aqui conversando depois. Todos durante um bom tempo. Amigos, né? Eu sempre presto muita atenção e vejo realmente muita transformação. E tem uma coisa que me chama muita atenção. Vocês sempre fazem uma oração antes do episódio. Sim. Por que e você acredita de alguma forma que isso pode transformar um momento de tensão em algo mais leve? Ou de onde que vem essa prática, para quem não está acostumado na vivência de vocês, a entender que um podcast cristão ou qualquer coisa, a maioria das coisas que o cristão faz, antes ele faz uma oração? Assim, no meu, vou falar de mim particularmente, né? No nosso caso, nos meus convidados que vêm aqui também, nós servimos a um Deus vivo, né? Nós cremos em Jesus, nós cremos na palavra de Deus. E cremos que Ele é onisciente, onipresente e onipotente, que Ele está em todos os lugares. E como o Tangedores é algo para estar glorificando o nome dEle, é sobre Ele. Nós somos só a extensão do que Ele planejou. Não é verdade? Porque o momento que Ele quiser, Ele acaba. Ele para com o recurso, não vem ninguém, né? Se acaba. Mas então é uma forma de você estar agradecendo, né? E nós já sabemos, a palavra diz que onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faz presente. Então, crendo nisso, nós oramos em agradecimento e também conectando essa atmosfera, essa ligação espiritual, porque nós cremos que Ele está presente. Porque sempre estamos com mais de 3, né? Verdade. Então é uma conexão mesmo de fé, sabe? De irmandade, de alinhamento com o Senhor, para que nada venha fugir do propósito. Né? Não venha só uma questão assim para ser um animador de plateia, porque não é o nosso objetivo, sabe? Nosso objetivo realmente... Se uma pessoa, eu lembro que quando a gente conversou pela primeira vez, você falou assim, poxa, eu já detectei a identidade de vocês. Você não está preocupado se 100 está assistindo, se 200 ou 500, mas se um assistir e realmente gerar impacto nesse vocês estão satisfeitos. Eu falei, pronto, é isso, ele entendeu. É exatamente sobre isso, sabe? Muito legal. Essa é uma característica que a gente traz aqui para o estúdio, entender os projetos, né? Sim. Quando vocês vieram aqui, foi um dia que eu estava até corrido, tive uma gravação antes, né? E a gente foi vendo o horário, vem, não vem, vou acabar na hora tal, se vocês conseguirem, vocês vieram. E a gente conversou bastante e a minha intenção sempre é entender o projeto de vocês, porque eu preciso devolver para vocês o máximo da qualidade possível baseado no que vocês querem fazer. Sim. E eu entendi de forma rápida que é uma comunicação de impacto, de fato, o que automaticamente atinge menos pessoas num período, mas essas mesmas pessoas que são impactadas são elas que levam a palavra para outros e outros e outros e outros, e acaba sendo orgânico e é muito bom. Mas vocês já não estão pequenininhos, isso é uma coisa legal. Né? A gente falou de impactar pouco ou muito, mas vocês já estão impactando significativamente muita gente. Né? Tem podcasts que estão começando do zero, não estão impactando ninguém ainda. Vocês já não vieram para cá do zero
e já vinham impactando muitas pessoas. Então, assim, a gente comentou sobre isso, mas não era o fato de vocês estarem no comecinho, porque não é. Como que foi para você a primeira experiência de, decidi que eu vou seguir o conselho da minha amiga, vou gravar um podcast, e aí você sentou para gravar o primeiro podcast. Como é que foi para você essa experiência? Lembrando que ainda não foi aqui, eu também quero saber um pouco da transição. Mas da experiência em si, de estar com uma pessoa, de estar tendo que conduzir, você que é jornalista, né, tem um pezinho nessa parte, talvez seja um pouco mais fácil, mas quando é seu, não é de coisa de seu funcionário, é outra coisa. Como é que foi essa experiência para você? Então, muito temor, né? Porque, como eu falei, quando a gente faz algo voltado muito pelo profissional, acho que a gente tem um parâmetro ali. E o podcast, aprendi muito também com você, porque a gente entende que é totalmente diferente de uma entrevista, né? Totalmente. Então, assim, é uma coisa totalmente mais à vontade. Então, assim, são coisas que você aprende, né, numa entrevista de jornalismo, ou de repente, né, no seu cotidiano, é uma coisa de forma natural. E aí você ser totalmente natural de frente de uma câmera, né? 3, logo de uma vez. 3 câmeras. Mas a intenção principal começou com essa questão de propagar e divulgar o testemunho das pessoas. Que muitas pessoas, assim, têm grandes testemunhos e grandes inspirações, assim, do Senhor e não tinha uma forma de comunicar isso, sabe? Então, por que tangedores? Tangedores, né, na palavra de Deus, é quem tange, quem louva, quem adora. Normalmente, os tangedores são os que tocam instrumentos, né? Todos aqueles que adoram com harpa, com louvor, com violão, com instrumento. Mas nós cremos que todos nós somos tangedores, por isso que é a voz dos tangedores, né? Porque a gente associa que a nossa boca sai o som. Então, se sai o som, nós estamos tangendo, né? Não sei se você lembra, mas o pastor Venâncio tem até o corte dele que ele fala isso, né? Como eles ouvirão se não há quem pregue. Então, vamos tanger a palavra de Deus. Então, isso é forte. Então, necessariamente não fica assim uma coisa muito única. Tangedor é só o maestro, é só quem está no louvor, é só quem toca o instrumento. Não. Se você tem uma voz, né, realmente voltada para isso, você é um tangedor da palavra de Deus. Por isso que é a voz dos tangedores. Cara, entende? lindo. O som, e no Instagram, né, ainda tem isso, o som que desperta. Por quê? Através do som, através da comunicação, esse som que entra nos lares, que vai para casa, dentro da mensagem que nós estamos trazendo aqui, dá o despertar na pessoa que está em casa, dá o start, vira uma chave, sabe? A esperança. Cara, esse é o nosso objetivo. Esse podcast, assim, para mim foi uma surpresa, né? Já que vocês vieram de um dia para o outro. E a gente deu um jeito de verdade na agenda, porque o primeiro convidado estava extremamente complicado de agenda para ele. E você já veio falando isso comigo, que já tinha desmarcado outras 2 vezes. Sim. Mas eu também sou uma pessoa de fé, né? Então eu acredito, eu acredito muito pouco em coincidência. O pastor Venâncio foi o seu primeiro convidado aqui no estúdio. Aqui no estúdio, sim. Só que se ele não tivesse desmarcado as outras vezes... Ele não estaria aqui. Ele não estaria aqui, talvez nem você. Verdade. Então, para mim foi algo assim muito satisfatório. A gente conhecido no dia antes, você e o Richard, depois no outro dia veio o pastor Venâncio. Né? E foi assim, uma experiência incrível para mim, né? Estar com vocês ali de um dia para o outro. Foi uma questão diferente, porque a gente não conversou tanto sobre o projeto e tal. Sim. Foi assim, cara, não teve improviso, mas também não foi facinho. Sim, sim. Né? E depois os outros foram bem mais tranquilos até chegar ao último. O último foi um pouco menos. mas assim, foi inesquecível. Amém, assim, que bom. Posso dizer por isso. E eu acredito que tudo isso aconteceu de fato para vocês chegarem aqui e poder fazer esse episódio. E depois desse, mais, né, foram 4 episódios, 5 episódios, se não me engano. Aqui na W10? Foram 4 episódios com a live. 4? Foi 6, 7, 8, 9, 10. Ah, sim. Não, acho que foi... Enfim, vamos começar a contar aqui. A gente é tão de casa, né? O seu último foi o 10º, né? Agora o primeiro eu não vou lembrar. Como é que foi para vocês, agora uma pergunta para eu entender, que é algo que para mim é muito importante, que vocês encontraram o W10, já que vocês não tiveram uma indicação, acredito eu. Não teve uma indicação boca a boca. Pois é, né? A gente estava assim, em busca de um espaço realmente maior,
mais aconchegante, porque você sabe, né? Quando a gente recebe pastor, irmãozinho da igreja, vem a penca. Vem família. Vem família, a galera é unida, né? E aí vocês não sabem, gente, mas fica uma galera nos bastidores. E aí, aonde nós estávamos, né? Acaba que o espaço era um pouquinho mais compacto, mas o trabalho também era um trabalho assim bom, mas foi realmente pelo fato do espaço. E aqui na W10 a gente achou esse espaço aconchegante, maior, né? Você hiperatencioso também, produz a todo tempo, ajuda, consegue. Um diferencial do trabalho que nos chamou muito a atenção é você participar de forma ativa, de saber a identidade de cada um. O que é isso? Não tratar todo mundo, você faz vários podcasts aqui, Verdade. mas não trata assim todo mundo igual, né? Você entende que cada uma tem um objetivo, uma particularidade, você passa a entender aquilo para aquilo fluir da melhor forma. Então isso aí foi hiper positivo, gente, super indico, não é porque tá na frente dele não. Mas é muito bom, graças a Deus tem fluído assim de uma forma muito saudável. Muito bom. Foi incrível, de verdade mesmo. E para você, como é que foi a experiência aí sim do primeiro episódio aqui, tendo em vista que já tinha sido desmarcado 2 vezes. Pois Na verdade, é. ele foi desmarcado 3 vezes, porque foi desmarcado aqui também. Que era pra ser de dia e foi de noite. Verdade, nossa. Então, ainda teve isso, então provavelmente devia ter uma carga de tensão em você, mas aconteceu. E como foi para você ter dessa forma o podcast aqui? Então, foi bem assim, no primeiro dia do podcast aqui, tava bem assim, nervosa, porque primeiro, um lugar novo, segundo, né, Pastor Venâncio é uma benção, apesar de ele deixar a gente muito confortável, mas a gente sabe que a agenda também, os horários e marca, desmarca, a gente faz toda uma programação, né, e enfim, a gente entende também que surgem situações ao decorrer do caminho, mas eu estava assim, me sentindo bem confortável, até porque a gente tinha tido uma reunião antes, já tinha visto aqui como é que funcionava, mas essa tensão realmente da primeira vez e de ter também o pastor Venâncio aqui também. Não que ele seja, gente, uma pessoa assim muito difícil, muito pelo contrário, uma pessoa muito simples, humilde, muito amoroso, muito prestativo, muito solícito. Mas fica, né, o friozinho na barriga, assim, e graças a Deus fluiu, foi uma bênção o programa com ele, o episódio com ele, assim, nós fomos muito abençoados, né, ele é muito carismático, apesar de no dia ele estava bem cansadinho, né, bastante cansado. Mas ele inverteu aqui a sequência, porque ele chegou cansado e saiu mega animado. Eufórico, orando pela gente, foi bom demais, foi bom demais. E eu acho que esse foi o poder também da sua condução do podcast, que foi, assim, muito boa. Né? E as pessoas ficam à vontade com você, isso é algo que eu percebo de fato. Né? E, cara, a gente teve no 10º episódio o retorno de 2 convidadas com você. Falando a gente, né? A gente não vai dissecar tanto a sua experiência com os outros convidados, né? Mas a gente teve o nosso episódio, no caso nosso, não, seu episódio especial. É nosso, a gente trabalha junto. Que foi o episódio 10. Sim. O seu episódio, o último, né? No último que eu digo, no dia que a gente está publicando esse episódio aqui do Hall da Fama do W10 Studio. Você teve a ideia de fazer a primeira live. Sim. Né, que você fazia sempre gravado. Mas esse por ser especial, a mesa cheia. Isso. Né, mesa depois posta. Vale muito também a pena a gente falar sobre o tema, porque a mesa estar cheia não é só por estar cheia. Sim. Era cheia de gente, cheia de utensílios que tinham a ver com o contexto. Sim. Mas como é que foi pra você estar lá e falar assim, não, esse eu vou fazer ao vivo, eu vou quebrar o meu padrão, vou superar o nervosismo ainda maior de não ter freio. De gravar ao vivo, né? Não ter freio. Como é que foi pra você conceber essa ideia de, cara, o 10º episódio vai ser especial e vai ser ao vivo? Então, na verdade, nessa programação toda, em oração, o Senhor falou pra mim, você vai fazer 10. E aí, o Senhor falava 10, 10, 10. Eu falava assim, gente, mas por que o número 10? Eu não entendia. Eu falei, será que depois do 10 vai acabar? Não vai ter mais? Vão ser só 10? Né? Eu não quero, assim, fazer nada por empolgação, e sim continuar na direção. E aí, ao longo do caminho, eu sabia que ia fazer 10 e depois, mais tarde, semana que vem, a gente conta qual é a nova direção, né? Você já sabe, né? Eu já sei, eu tenho que saber, né? Mas assim, eu fui convidada até na igreja da apóstola Cláudia, da Kadosh de Itaipu, né? Ela e o apóstolo Eduardo são fundadores também de Itaipuaçu.
Mas eu fui em Itaipu e ela me convidou. E quando eu cheguei lá, eu fiquei muito surpreendida. Eu acho que começou a nascer aí. Aham. Porque normalmente nós que somos envolvidos, né, há muito tempo numa casa na fé, nós acostumamos assim, tem o evento de mulheres, né, tem o trabalho, aí tem a equipe, tem o evento das crianças, dos adolescentes, então todo mundo trabalha. E o que me chamou muito, serve na verdade, né, o que me chamou muito a atenção nesse dia lá que ela me convidou, foi que nesse dia específico, ela fez uma mesa, né, de honra só para as discípulas. Caramba. O culto das mulheres estava marcado assim para 20 dias depois. E quando eu fui nesse dia, para mim esse dia era o dia do culto aberto, sabe? E na verdade não era. Quando eu cheguei lá, eu fui muito impactada, porque eu achei assim, muito, muito lindo, né, essa expressão de amor. Aí quando eu cheguei lá, eu tô vendo as discípulas, né? As pessoas que ajudam lá no trabalho, no ministério. E aí aquela mesa posta linda, sabe? Aquele cuidado, aquela honra, aquele carinho. E aí ela foi e falou assim, é para vocês, é uma forma que eu tenho de agradecer, é o momento de vocês, porque vocês servem, vocês trabalham, vocês fazem tudo. E vocês nunca são honrados, vocês nunca, né, conseguem sentar à mesa. Um belo reconhecimento. Na verdade, vocês sempre, né? E isso que a palavra fala, né? Se você quer ser o maior, seja o menor. Se você quer ser servido, sirva. E é assim que Jesus veio. Ele veio humilde, nasceu numa manjedoura. Ele não veio, né? Banhado de ouro, como um rei, como um destaque. Ele Nasceu veio no meio dos animais. através da humildade. E ali foi uma expressão não que precisasse, entende? Porque todos que servem, todos que estão ali debaixo da cobertura, da Kadosh, fazem por amor, por entrega. Mas é muito lindo, né? Isso, essa expressão ainda vindo da liderança, né? De preparar algo e sentar à mesa com as pessoas que estão servindo, que estão ali ajudando. E aí, na verdade, eles montaram tudo, teve a mesa, eles se serviram, teve brincadeira, sabe? Dia de família mesmo. Foi um dia de família e foi tudo que ia ter no outro culto, mas só para a equipe de apoio ao altar, apoio à igreja, apoio ao trabalho. E aí aquilo ali eu fiquei assim muito impressionada, falei, poxa, coisa linda e tal. E aí eu falei assim, poxa, episódio 10, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu falei, poxa, era bom, né, a gente chamar assim algumas pessoas para estarem conosco, para ficar diferente, né? E aí surgiu em oração a questão das 4, eu e mais 3, e temas totalmente, todas que vieram, cada uma abordou um tema, né? Na verdade, nos podcasts que elas participaram do podcast anterior, mas elas abordaram temas diferentes, mas essa unidade, porque é isso que é o corpo, né? O dedinho da mão é diferente do dedinho do pé. Exatamente. Que é diferente do seu cotovelo, que é diferente da panturrilha, mas todos somos um. Se E complementam. cada um contribui, né, naquilo que é pertinente para o outro. E tudo bem, e é bênção, né? Essa troca. E aí, quando surgiu esse processo de oração, conversei com a apóstola, conversei com a Fran, conversei com a pastora Ana Paula. Aí eu falei assim, gente, vamos fazer um tempo de mesa, porque é muito lindo isso. Primeiro porque não é sobre bandeira de igreja, porque se você for parar para pensar, a apóstola da Kadosh, a pastora Ana Paula da Peniel e a Fran do Novos Começos. E você certo? também. E você também. São 4 pessoas na mesa. E eu na mesa. E aí o que acontece? Não estamos aqui levantando bandeira de igreja. É sobre o reino, sabe? É sobre a palavra. É apontar Cristo. Não tem essa de, é melhor, é pior, fala isso, não prega isso. Não teve disputa nisso. Não é isso. O corpo de Cristo, ele é unido e o propósito é um só. Jesus. Verdade. E isso fluiu, nós somos amigas, temos afinidades, somos irmãs em Cristo, temos o propósito, somos diferentes, todos nós 3, né? Nós 4 aqui, nós 5, né? Todo mundo diferente, porém com o mesmo objetivo que é Cristo. Então, por isso que flui. Sabrina, ainda a gente, nesse último episódio, que foi muito especial e muito agitado, você tinha muitos apoiadores. Sim.
Sim, graças a Deus. Esse espaço também aqui nosso do Hall da Fama, é claro que também é um espaço livre para você falar dos seus apoiadores que, cara, realmente fizeram o programa subir de nível. Quer mandar um salve pra galera? Olha, tenho a agradecer, né? Porque, assim, os apoiadores são bênção de Deus, sabe? O Senhor foi enviando e um grande carinho. Hoje, por exemplo, já recebemos aqui, ó, essa deliciosa esfirra aqui do João Bosco. Seu mandou João, pra gente com todo carinho. Eu vou experimentar, porque eu sei que tá bom. Segue ele no Instagram, gente. Segue. E é maravilhoso, o pãozinho de nuvem, folhado, a esfirra. Então, seu João, gratidão. Muito obrigada. Vamos estar rodando aí seu Instagram, divulgando. Sempre também a galera, né, dos doces, do bolo, pessoal aqui do Tutu, do Suspiro, Caramelô, Sonimar Modas e... Zaya. Hoje eu tô de Zaya, gente. Daqui a pouco eu vou ficar aqui em pé, esse modelito lindo, maravilhoso, exclusivo da Zaya. Teve a Julie Beauty. Sempre, Julie Beauty, André Empório. Gente, me perdoa, não quero esquecer de ninguém. É o programa da W10. Mas assim, são muitos apoiadores, para graça de Deus. Confeitaria, né? Renata. Tô Renata. com a memória boa hoje, minha memória geralmente é ruim. A que faz o sacolé gourmet, que é caramelô. Tem o quiche, sacolé gourmet. O quiche estava maravilhoso. Maravilhoso. Tem a marca também Delicité, que manda pra gente aqueles bolos, né, maravilhosos, sem lactose, açúcar. sem açúcar. Bolo fitness. Que é bolo fitness, que a gente se delicia também. Sempre nos trata assim com muito amor, muito carinho, muita atenção. Me lembra aí, tem mais. Caraca. Me ajuda aí. Aí eu lembrei de alguns aí, ué. Gente, que suspiro é aquele recheado? Não, os coloridos estavam maravilhosos. Aquele de menta. Aquele era o melhor pra mim. Não, pra mim o melhor de menta. Minha filha gostou do de banana. O mais gostoso era o de menta e o mais cheiroso era o de banana. Gente, olha. Suspiro amarelo, eu achei que era só ilustração, mas... E você aqui, ó, toma mais um. Toma mais um. Não, e detalhe pra você, gente, que pode falar assim, eu não gosto de suspiro, mas é diferente, não é? É muito bom. É leve, ele não é açucarado, ele é assim... É leve e é lindo. Lindo e muito gostoso, muito saboroso. E aí tá recheado, né? Renata também, com muito carinho. Renata Salgados, aqueles churros, Renata. Que churros é aquele? Meu Deus do céu. Aquele dia, eu sei que teve até bolo sem glúten e tal, mas aquele dia acho que eu engordei um quilinho aí, pelo menos. O que eu comi foi, cara... E assim, uma coisa que eu vou falar tão legal aqui, pessoal. A Sabrina foi representada aqui com muitos parceiros. E foi muito transbordo, a mesa posta, foi linda. E, cara, a gente teve prazer a gente comeu, os familiares que vieram, que a sala realmente ficou cheia. Nesse dia bombou. Nesse dia bombou, a gente foi gente aqui. E você ainda presenteou o pessoal da portaria, que tem pernoite, né? Que aqui é 24 horas e tal. Então, assim, agradeceu muito. Ainda fiquei um tempo aqui, né? Tava sempre fico, né? Arrumando e tal. E quando eu desci, entreguei, cara, tem um abraço ele me deu. Falou, muito bom. Falei, agradece o pessoal lá do podcast, tal, eles mandaram pra você. E foi muito bom. Agora... E eu não posso deixar de falar da Raid, que mudou meu look também para episódio 10, né? Salão da Raid em Itaipuaçu, maravilhinda. Me convenceu a cortar o cabelo. E é isso, gente. Posso esquecer de ninguém, gente. Se eu esqueci, me perdoa, mas vocês vão aparecer todos, né, aqui no nosso canal. Exatamente. Como é que foi essa experiência para você, Sabrina? Porque, né, de fato, esse episódio começou no dia, ele começou bem antes do horário que começou a gravação. Sim. Porque com essa quantidade toda de fornecedores, você teve que organizar. Falar e tal, né? Não, e organizar. Organizar, Não foi tarefa fácil. Como é que foi para você esse dia, assim? O dia do seu, talvez, o podcast mais inesquecível pela grandeza. Não que os outros tenham sido ruins, mas esse foi diferente. Como é que foi pra você essa experiência de chegar aqui e ter que, cara, pensar e arrumar tudo muito mais do que normalmente você faz? É verdade. Não, a gente foi muito surpreendido, né? Porque nós esperávamos os colaboradores, né? Os apoiadores, mas a gente não tinha esse número. A gente tinha metade, 50% desses colaboradores. E na semana, esses colaboradores fizeram contato, a produção fez contato também com alguns,
né? A gente tem uma pessoa só responsável para também fazer o contato com os apoiadores. Aham. E aí, bombou. E assim, foi muita surpresa, porque a galera não economizou, né? E foi chegando aqui, a gente arrumando e foi chegando Tutu, mais. isso aí, o Tutu dando suspiro, mandou suspiro recheado, suspiro de rosa, suspiro disso, suspiro Suspirão, daquilo. tio Suspirão. grandão. A Renata mandou todos os salgados dela, mandou churros. Seu João mandou todos os folhados de abacaxi, de banana, pão nevado. Cara, Gente, aquele foi pãozinho. assim, uma variedade. A Delicité mandou pra gente dois amores, né? E teve o quiche também da Caramelô. Aqui estava Gente, demais. alho poró, tomate seco. Aquele ali acho que foi o que eu mais repeti. Então, assim, Deus, assim, realmente botou a mão e falou, vai, né? Falei, Jesus, faltou espaço aqui pra gente colocar na mesa. Colocamos aqui representando. Colocamos lá também na Estava espalhando aqui, a galera foi comendo na ilha. Mas, assim, muito obrigada, sabe? Eu acho que realmente é isso. Ninguém faz nada sozinho, Verdade. né? Não fazemos nada sozinho. E isso também, pra gente, se torna muito positivo, porque vê que as pessoas realmente estão recebendo. E uns apoiadores falam, poxa, Sabrina, estou sendo tão edificado, que coisa boa, como que eu posso contribuir? Seu João é um. Ele falou, eu vi todos, achei muito legal, eu conheço a pastora Ana Paula, e não sei o quê. Então você vê que também gera, né, essa troca de eles serem abençoados, de conhecer um pouco da história de cada um também, o testemunho. E são assuntos, né? Por exemplo, nós trouxemos aqui a mesa, é um assunto tão falado hoje no meio cristão. Mas a mesa, como a apóstola Cláudia falou, a gente pode abordar várias situações sobre a mesa, né? Desde a mesa posta, né, do cuidado, do carinho, da demonstração realmente de unidade e como a pastora Ana Paula trouxe, de você não fazer acepção para estar na mesa. Porque hoje nós estamos muito num tempo, né, onde as pessoas procuram muito conexões para gerar algo para o seu próprio interesse. E, na verdade, diferente do que Jesus realmente nos ensina, na verdade, quando ele foi em busca da samaritana, não foi para uma conexão. Ele tinha uma rota, ele mudou totalmente a rota dele. Tem até o louvor, né? Não sei se você conhece, que fala, junto ao poço estava eu, como um homem judeu. Aí ele mudou a rota dele, ele mudou o caminho dele para encontrar com a samaritana. Uma mulher que se dizia, né, ter 5 maridos, né? Então, ele sabia que realmente ali precisava jorrar a água viva. E ele foi meio-dia, um horário totalmente improvável, ao encontro dela. Então, isso nos ensina o quê? Não foi a mulher que foi atrás dele, ele foi ao encontro dela. E isso na Bíblia você vê de várias formas Jesus fazendo isso, sabe? Não buscando nenhum tempo essa questão da conexão. Não é que isso seja errado, não estou aqui levantando a bandeira, não a conexão, não é sobre isso. Eu acho que é importante conexão espiritual, pessoas que vão te somar, vão te agregar, mas que isso também não se torna algo assim, uma obsessão. Não, só senta na minha mesa quem pode me beneficiar. E aí a gente não vai estar pregando o evangelho, porque quando Jesus, né, escolheu os discípulos e sentou na mesa com os discípulos, ele já sabia quem era o traidor. E aí? Quando Pedro negou Jesus, ele já sabia que ia ter ali, né, o que ia vacilar com ele. Entende? Então a gente O vacilão volta, é que não sabia que o homem sabia. É isso aí. Então, de todas as formas, a gente volta assim, caramba, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso perdoar, eu preciso me arrepender. Você volta todo dia, toda hora, porque não é uma vez, é diariamente. E é difícil, né? Porque às vezes a gente fala assim do evangelho, é fácil, é santarrona, e tá pregando isso, vive muito bem. Não, tenho problemas, tenho limitações, tenho dificuldade, erro pra caramba, como todo mundo. Mas a gente tem que realmente não permanecer e sim buscar, né, mudança dia após dia dentro da palavra. Umas coisas são mais fáceis, outras são mais difíceis, mas o mais importante é a gente não desistir, perseverar com ele. E amá-lo, né, porque ele me resgatou das trevas, né, do lamaçal, de uma vida totalmente errada. Não quer dizer que eu virei totalmente certa, né, gente? Mas a gente vai caminhando degrau por degrau.
E hoje, realmente, eu vivo para o Senhor, sabe? E como que eu vou fazer a acepção de uma pessoa? Como que eu vou julgar uma pessoa? Como que eu vou atirar a pedra, né? Como teve a outra também, a mulher adúltera, que ele vai e fala, tire a primeira pedra quem nunca pecou. Então, todo o tempo você vê esse olhar do Senhor nos piores pecados ou condenações que tinha no Velho Testamento, né? De vergonha, de humilhação. Todo o tempo ele estendia a mão. Todo o tempo ele demonstrava amor. Todo o tempo ele fazia você ter uma reflexão de si mesmo, né? Tem um versículo que fala como que você quer tirar o argueiro do olho do teu irmão se tem uma trave no teu olho. Então, o argueiro é aquele espinhozinho, bem pequenininho, né? E você olha pro teu irmão com defeito, você tá vendo o espinho ali, você fica julgando. Mas a própria palavra diz, mas tem uma trave. Trave a gente associa a trave de futebol, né? Olha o tamanho, mas você não consegue enxergar a tua limitação. Mas tu vê o argueiro no olho dele. Então, assim, toda a Bíblia é um ensinamento para a vida em todas as áreas. Saúde, família, relacionamento, amizade, reconciliação, perdão, arrependimento. Trabalho, como a Fran falou também, e nos ensina educação financeira, né? Porque acaba sendo um grande problema da população. Foi o meu problema também. Então, assim, a gente vai aprendendo uns com os outros, né? Então, quando a gente entende isso, tem um livro muito bom que também eu posso indicar aqui para a galera, um livreto Ego Transformado, né? Você tem que ler esse livro 3, 4 vezes no ano. É tão rapidinho porque o ser humano ele tem essa tendência, né? De olhar para si, de ter o orgulho, né? De botar assim tudo à limpa, tudo às caras, comigo não. E aí quando você vai olhar para Cristo, você leva uma lapada, né? Aí tem outro livro que fala, né? Em meus passos o que faria Jesus? Silêncio, oração, jejum. E é isso. Vamos perdoar. Se tiver momento, vamos reconciliar, vamos conversar. Porque ninguém é maior do que ninguém. De fato. É sobre isso. Perfeito. Sabrina, você é casada há 22 anos. Sim. Tem 2 filhas. Sou casada com o Diego Neves. É nosso amigo. Também já frequenta o W10 Studio. A Esther também. Não é só a Lídia que eu não conheci ainda. Tá fazendo nutrição. A Lídia você ainda não conheceu, mas vai conhecer. Como é que tá sendo o impacto do seu podcast na vida da sua família, dentro da sua casa? E elas amam, né? Elas gostam muito, assim, sabe? Elas ficam falando, ai mãe, tem tudo a ver, você gosta de comunicar, você gosta de conversar. Alguns amigos também, pessoal, fala, poxa amiga, gostei muito, achei a sua cara. Eu falei, sério? Que eu gosto de conversar, né? Mas é diferente, né? Pra mim, assim, conversar na câmera, eu fico muito envergonhada. E aí, mas não parece, né? Mas é porque podcast, né? A gente fala aqui que, na verdade, você não tá conversando com a câmera igual quando você tá fazendo um vídeo comum. Sozinha. Então, isso já alivia bastante. Que você, quando tem que ficar falando com a câmera. É maçante. Aí erra toda hora. A língua trava, fala tudo errado. E no podcast acontece menos, né? Principalmente eu acho que depois que começa. E quando você tem uma troca, né? Porque uma característica do Tangedores também é que todos que vieram é amigos. Todos que passaram no Tangedores são pessoas que eu tenho, assim, 10, 15 anos de amizade. Acho que o menos tempo que eu tenho ali é com o Venâncio. Digamos assim, 8 meses. Pastor Venâncio, 8 meses. Mas o meu primeiro contato com ele foi tão forte, tão intenso. Parece que a gente já se conhece mais de 30 anos, entendeu? E você pensa em abrir a guarda para pessoas que você não tem interação? Que eu acho que isso tem a ver com os próximos passos. Sim. Sim. Vamos deixar aí pro próximo, né? É porque acaba que nós vamos, assim, buscando pessoas que tenham um testemunho, né? Dentro, que seja um tangedor. Então, de primeiro momento, a gente, poxa... Essa pessoa aí tem um testemunho que pode nos edificar. Porque eu saio daqui muito edificada. Saio daqui aprendendo também, sabe? Muito. E aí a gente vai crescendo. Mas isso vai se expandindo, né? Tem muita coisa nova vindo por aí, né? É isso aí. Do Senhor e vamos lá. É isso aí. Sabrina, você também, cara, é uma pessoa que, cara, tá se formando Você tem um MBA, né? Sim. Em liderança e gestão estratégica. Tem um curso
de viver. Você tem muitos cursos, né? Curso de vivência em aconselhamento, terapeuta sistemática familiar, comunicadora social, diretora artística, técnica em dança, que você falou bastante no começo. Sim. Empreendedora artística, produtora cultural e coreógrafa. E está estudando agora, está cursando psicanálise. Sim. Como que você mistura essa experiência com o podcast? Porque eu acredito, pessoalmente, pelas minhas experiências, que a gente não consegue meio que... Deixa essa parte da minha vida para lá e trago só o que eu quero pro podcast. Tudo vem junto. É um conjunto. Como que você consegue transformar isso para fazer com que o seu programa seja cada vez melhor? Então, vamos lá. Vou falar um pouco da Lídia, né? A Lídia tem uma filha atleta, por isso que ela não esteve aqui ainda, mas ela vai estar. Ela é ministra da dança também, a Esther também e eu também. Então, na verdade, eu sempre dancei, vamos falar do meu lado artístico primeiro, né? Eu sempre dancei desde nova. Dançava músicas, né? Que não, coreografias, companhias, que não era voltado para o público cristão, né? Jazz, contemporâneo, balé. E aí participava de musicais que não era voltado para o público cristão. Quando eu me converti, isso tem 18 anos atrás. Bastante tempo. Eu meio que confundia isso com o meu eu, né? Eu falei assim, poxa, será que eu gosto disso? Quero levar isso para dentro da igreja e não é isso e tal. E aí, de uma forma lá, o Espírito Santo foi conduzindo, na época, algumas pessoas e o Senhor veio confirmando isso e isso foi desenvolvendo. Então, ao longo disso, eu fui me especializando, né? Porque aí a gente também vai ficando mais velha, né? Hoje eu tenho 41 anos. E aí a gente vai pegando uma linha mais profética, de criação, de desenvolvimento. Eu falo, poxa, tem tantas coisas que você pode fazer com histórias da Bíblia. E você vai indo para uma linha de musical. E isso me levou a ter essa formação de diretora artística, né? Hoje na produção de musical, empreendimento também, porque não somente dirigir, mas empreender de uma forma como uniforme, sapatilha, roupa, são várias coisas. E você também tem que ter uma formação para isso, porque senão, né? Coreógrafa da criação, que vem a inspiração de Deus, mas a gente está ali como coreógrafo também. Então, hoje eu tenho uma base. Além de eu ter feito isso para agregar no chamado que Deus me vocacionou dentro da arte, agrego também na minha profissão, né? Hoje eu sou uma profissional realmente da dança, contemporâneo e jazz, específico mesmo, que é o que nós mais usamos dentro da dança cristã, dentro da dança profética, sabe? O curso de terapia sistêmica, terapia familiar, é tudo voltado porque atendimento, né? Porque nós, muito tempo trabalhando com família, com casais, então, assim, é bom, né? A gente ter essas especializações, porque a gente também não pode espiritualizar tudo, né? Tem situações que realmente a gente precisa ver a estrutura familiar, um trauma que a pessoa passou. E não adianta você viver ali no achismo e falar que é só espiritual. Não é. Realmente pode ser um trauma, pode ser um medo, uma insegurança. E aí a gente vai tentando, né, linkar realmente o lado profissional, né? No caso, ou o psicólogo, ou a terapia sistêmica familiar, ou a psicanálise, e agregando dentro do que a palavra de Deus nos orienta e vai conciliando isso. E isso de forma muito natural, trazendo para os tangedores, né? Porque quando a gente fala isso aqui, a gente está lidando com um ser humano, com pessoas totalmente diferentes, que exercem a mesma fé, né? E aí há temperamentos diferentes, com né? certeza. E aí o que acontece? É você buscar esse equilíbrio, saber respeitar, não é porque de repente eu vou ter uma opinião e você outra, que a gente não é mais irmão, não é sobre isso. Tá tudo bem. É só uma forma de cada um expressar e tá tudo bem, vamos prosseguir. O que eu posso agregar no que você me falou? Independente de sermos iguais em boa parte das coisas, em algumas vamos ser diferentes, tá tudo bem. Isso acontece dentro do casamento, isso acontece com o irmão, isso acontece com mãe. Acontece até se você for jantar fora. Às vezes um quer comer peixe, o outro quer comer carne. Não é verdade? Alguém vai ceder, ou vai comer individual. É isso aí. Não vai separar tá por causa disso. Bem, exatamente. Vai ficar mais forte até por causa disso, entender a diferença. Isso, e respeitar o equilíbrio. Então, assim, no momento que você traz isso para um aconselhamento, para um parâmetro familiar, eu trabalhei também com mulheres também há muito tempo,
ajuda bastante. E hoje tem agregado muito sobre essa questão, né, de relacionamento, de saber lidar, de entender realmente o ponto de vista do outro, né? Porque a gente que fala demais, assim, às vezes a gente é mal assim, compreendido, né? De vez em quando, sim. De vez em quando a gente é mal compreendido. Então Gostam de tirar a gente de vai contexto. aprendendo, a gente vai aprendendo também a se controlar mais um pouco, não falar tudo que pensa, respeitar um pouco o limite do outro, mas assim, é um aprendizado constante. Eu falo que há 10 anos atrás eu era uma Sabrina, 5 anos atrás eu era outra Sabrina, há 1 ano atrás eu era outra Sabrina e há 5 meses atrás eu era outra. E daqui a 5 anos ou a 1 ano já vou ser diferente de hoje. Então eu acho que é isso, até que ele venha. Esse processo de transição, de transformação é diário, até que ele venha. Muito bom. Sabrina, queria que você deixasse uma mensagem para os seus inscritos, para os seus amigos que te acompanham, o que eles podem esperar do futuro dos Tangeadores. Então, galera, olha, estamos aí na direção do Senhor e tem algo que o Senhor tem planejado, estamos gerando algo que realmente vem do coração de Deus. E estejam aí realmente orando, intercedendo e com muita expectativa no Senhor, não em mim, né? Mas no que o Senhor tem aí para nos abençoar. Fiquem ligadinho, enquanto isso compartilhe, siga aí o W10 Studio, sabe? Siga aí o Instagram do Tangedores, vai lá no YouTube, se inscreve, já vai aí, ó, digerindo tudo que o Senhor já derramou para vocês, porque muito mais Ele vai fazer. Então, gera expectativa. Fique orando por nós, porque não é fácil, nada é fácil. Aqui tudo é tão lindo, mas até chegar aqui é bem difícil. Nós sabemos que tem todo um processo por trás, mas aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, fique ligadinho. Amo muito vocês, tenho recebido muitas mensagens assim de carinho, de edificação, sabe, na minha vida, de edificação, não é babação. É diferente, né? De edificação. Então, tenho sido muito edificada também por vocês. E é isso. Deus abençoe vocês. É um grande prazer estar aqui, servindo ao Senhor. Estar aqui como uma oportunidade, né, Will? Porque, como você mesmo falou no início, nada é coincidência. E se o Tangedores veio para cá, para o W10, se nós estamos aqui, é porque o Senhor também tem um propósito na sua casa, na sua família, com a sua esposa, com o Natan. Conheceu o Natan, né? Gente, conheceu o Natan, né? E muito mais Ele fará também na sua vida, nos seus negócios, sabe? Em tudo que você tem como planejamento. Com Ele, é só entregar e fluir. É isso, descansar. E seguir caminhando, né? Sabrina, quero muito te agradecer por ser uma cliente e estar no Hall da Fama foi do um W10 prazer, Studio. Amei. Como sempre é bom, né? É muito bom receber. Espero que você tenha tido uma experiência legal estando do outro lado, porque Sim, assim, nesse caso você grava do lado de cá também, né? Então, literalmente, não só do outro lado hoje como entrevistada, mas é do outro lado mesmo. Hoje eu fiz a pergunta que todos fazem. O que você vai me perguntar? Sentindo na tele, né? O que você vai me perguntar? Senti frio na barriga de ficar ali no divã, né? Então, é legal pra caramba. E não foi programado não, gente. Literalmente foi... Muito bacana. Surpresa. Eu espero que vocês venham cada vez mais aqui. Sim, foi um prazer recebê-los e tornar vocês não só clientes, mas como amigos. Sim. Né? E eu sou muito agraciado em me tornar amigo dos amigos de vocês. Ai, sim, é né? muito Já bom. que eu faço questão de conhecê-los, saber o nome de todo mundo que vem aqui. Porque, de fato... você já virou íntimo de todo mundo, né? Exatamente. W10 é a minha segunda casa. E todo mundo que vai na minha casa, eu preciso saber quem é, preciso saber o nome. Sim. Porque eu preciso receber bem. Eu gostaria de ser recebido da forma que eu recebo. Eu sempre falo disso. E um dos intuitos do W10 ter nascido é também esse, né? De receber bem as pessoas, já que eu não era tão bem recebido como eu gostaria. Não é uma questão de ser ruim, mas não era bom tanto quanto eu gostaria. Sim. E o que eu também agradeço, porque talvez tenha sido... Não vou te falar que nem acho, talvez, eu tenho 100% de certeza que foi Deus falando, ok, você já entendeu como é que funciona, agora vai pro seu, que lá você pode fazer o que você quiser, você melhora do jeito que você quiser, não precisa reclamar de ninguém, não precisa reclamar nem desse, só pegar o seu rumo e seguir.
E foi o que eu fiz, e ter um podcast cristão aqui, cara, que eu presto muita atenção. Você vê, sempre conversa do final. Eu também estou sendo abençoado, agraciado com conhecimento. Amém. Um conhecimento maior e ponto de vista diferente, que faz também refletir algo importante, já que eu não sou pessoa bitolada, eu gosto de entender os diversos pontos de vista. E vocês vêm com pensamentos riquíssimos aqui, com testemunhos riquíssimos. E eu acabo sendo também realmente muito agraciado com todo o conteúdo que é gerado aqui. E cada vez que vocês publicam também alguma coisa, as pessoas estão vendo a casa W10. Amém. Isso, né, para o Hall da Fama é importante. A gente coloca a planta dos pés, aqui. Abençoado é. Então aqui já é abençoado. É isso, né? Aí. Eu quero agradecer também a você pelo convite, pelo carinho mais uma vez, por toda essa atenção, esse cuidado de sempre oferecer o melhor. É realmente inesquecível, né? Quem passa aqui se torna inesquecível. Aos meus apoiadores, mais uma vez, beijo para todos. Ao meu marido, né? Que é o meu primeiro intercessor, apoiador, as minhas filhas, meus amigos, toda a minha equipe, né? Que você sabe que tem aí uma equipe por trás. Equipe boa. Você já faz parte da equipe. Equipe boa. O Richard também, né? A galera que fica aí também me ajudando na produção. A Esté acabou entrando para a produção também. E é assim, é um time, gente. É um time que se move aí realmente para que o evangelho, a palavra, os testemunhos cheguem dentro da tua casa. Toda essa produção aqui, o Senhor já tinha falado com ele, ó, prepara. E ele preparou de forma excelente para vocês. Recebe. É isso aí. Muito obrigado pela participação de todos. Segue aí o Hall da Fama do W10 Studio. Por quê? Porque estamos com a voz dos tangedores e você também. Ó, vou te facilitar a tua vida. Vou deixar aqui para você um episódio do Tangedores. Aí. Isso. Tamo junto. Valeu.